Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro. E olha, vamos começar a edição de hoje falando de um corpo de um homem que foi encontrado nesta segunda-feira em uma obra em construção na rua 7 de setembro. De acordo com a identificação datiloscópica, que são as análises de impressões digitais feita pela Polícia Científica, trata-se de um morador de Monte Alto, Claudinei Donizete Carlos, de 52 anos. O corpo foi encontrado na obra já em estado avançado de putrefação e foi encaminhado ao IML. O boletim de ocorrência foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita, sem indicar qualquer tipo de crime envolvendo o caso. O sepultamento foi realizado ontem, terça-feira, no cemitério de Monte Alto e não houve velório. E na manhã de hoje, cerca de 750 alunos da terceira série do ensino médio das escolas estaduais de Catanduva participaram do primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado 2024. Os candidatos responderam a questões de linguagens e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias, além da elaboração de uma redação. Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a USP, 934 para a Unesp, 325 para a Unicamp, 10.000 vagas para as FATECs e 2.631 vagas para a Univesp. O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem, que foi rápida, não ultrapassou os 30 minutos previstos no regimento interno por causa da votação do orçamento do município para 2025. Foi votado, então, o PL 66/2024, que teve pedido de vistas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e foi aprovado por unanimidade o pedido de vistas. E não teve vereadores inscritos nas explicações pessoais. É importante destacar que, por lei, o orçamento deve ser aprovado até o dia 30 de novembro. Lembrando que o orçamento para o próximo ano é de 860 milhões de reais, o que representa um aumento de 4,5% em comparação com 2024. E ainda falando de política, olha, as reeleições bateram recorde nas eleições municipais de 2024. Com os resultados das disputas de segundo turno, o número de prefeitos reeleitos chegou a 2.461, que representa a 82% de êxito entre os 3.006 candidatos que estavam concorrendo à reeleição. Em outras palavras, de 8 a cada 10 candidaturas à reeleição foram vitoriosas, conforme estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios. E o número é o maior desde que a possibilidade foi implementada em 1997. A alta taxa se destaca ainda ao ser comparada com o pleito municipal de 2016. Naquele ano, o fenômeno foi oposto à taxa de reeleição. Foi a menor de todos os tempos, com apenas 1.191 reeleitos entre 2.430 candidatos, uma taxa de 49%. E aí a gente também se recorda do prefeito Geraldo Vignoli, que tentou a reeleição em Catanduva neste período 2016 e não conseguiu. E olha, como o segundo turno das eleições municipais neste domingo que passou, dia 27, ficou mais claro quem foram os vencedores e perdedores na política brasileira em 2024. Entre os grandes vencedores destas eleições estão o Centrão, a direita e o centro-direita, que juntos vão comandar a maior parte das prefeituras do Brasil. E o destaque fica com o PSD de Gilberto Kassab.
partido que obteve o maior número de prefeituras no país, desbancando o MDB. Então já estou aqui com a nossa comentarista de política, Renata Marques. Boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite, Natália. Mais uma vez, prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. E agora vamos falar o que houve com a esquerda no Brasil, como que você avalia aí, porque houve uma queda. Houve uma queda. Eu acho que a polarização que eu mencionei na quarta-feira passada, ela ficou mais evidente agora, depois do segundo turno, né? Com a grande maioria estando defendendo ou a direita ou o centro. E aí acontece realmente uma mistura muito grande. A gente vê, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, onde a gente tinha o Boulos representando a extrema esquerda e a gente tinha o Ricardo Nunes representando a direita, onde nitidamente ele não representa a direita. O afastamento do ex-presidente Bolsonaro deixou isso muito claro, e apesar dele ter o apoio do governador, eles não representam a direita na totalidade. Eles têm alguns valores, mas a essência é do centro, tanto que ele tem o apoio do Kassab, PSD. Então, isso ficou muito misturado, mas a vantagem que a gente leva nisso, né, o que a gente consegue visualizar, é que a esquerda foi deixada de lado, ela vai perdendo espaço, não poder, ela vai perdendo espaço, e a direita e o centro ainda estão se misturando. As pessoas ainda não têm a plena diferenciação o que é a direita e o que é o centro. Mas eu acredito que com o tempo, com o passar dos anos, o posicionamento, o esclarecimento nos meios de comunicação, isso vai ficando mais evidente. A esquerda, quando eu falo que a esquerda ela não perdeu poder, ela perdeu espaço, é exatamente o que a gente vê nas eleições municipais. O número de prefeituras menores, né? O PSOL, extrema esquerda, não conseguiu nenhuma prefeitura. Então, isso é uma clara demonstração que o pessoal não está contente com o que vem mostrado pela esquerda, mas ainda a gente tem um presidente e um governo da esquerda. Então, o poder ainda está centralizado neles, mas é um grande indício que isso vai se dissolvendo aos poucos. E na nossa microrregião não entrou nenhum prefeito de esquerda? Nenhum. A nossa região, a nossa micro-região, principalmente Catanduva, sempre vem demonstrando esse direcionamento para a direita, né? Sempre, todos os candidatos, na maioria das vezes, para não falar em totalidade, escolhem o candidato da oposição, independente de quem seja, só para não votar no PT. E isso são municípios mais conservadores. Mais conservadores. E acredito por ser o interior, acredito por valorizar a família, por querer defender a propriedade, são valores que a direita sempre coloca em pauta contra o aborto, e o interior ele tem mais essa pegada, apesar de vir também pautas da esquerda, não estou negando isso, mas o interior ele tem sim essa pegada mais conservadora, e isso pesa muito nas eleições, tanto para prefeito quanto para vereadores. Bom, conversa de bastidores agora. Soube que a deputada Beth Saão, do PT, que já foi candidata a prefeita em Catanduva várias vezes, se não me engano, 6 vezes aqui no município, ela desistiu, ela aposentou e está passando, então, o canudo ali para o Julinho Ramos, que é do PSB, que faz parte também aí do governo, né, está junto com o Lula, e aí vamos ver como será, né? Será que Catanduva vai aceitar? Porque o Julinho, ele já foi também vereador, é empresário, trabalhou na Assembleia, já foi secretário estadual. Vamos ver como que Catanduva vai receber esse nome agora como representante da esquerda. Natália, eu acredito que existem sim eleitores que vão contemplar o Julinho ou a Beth se ela viesse novamente, né? Ele tem esse fiel público, esse eleitorado fiel, mas eu vejo isso como uma forma de mascarar o que realmente eles defendem. Como vários aconteceu em diversas cidades, tanto é isso que eu venho falando da mistura entre direita, centro, a esquerda ela está tentando de uma certa forma mascarar o que ela realmente defende na hora do pleito, porque ela coloca ali um candidato que não vai defender exatamente a agenda esquerdista, mas que depois de eleito ele passa a defender.
né? Isso acontece com prefeitos, com candidatos a prefeitos, acontece com candidatos a vereadores, que eles vestem uma camisa na hora de fazer a propaganda eleitoral e na hora que ele é eleito, ele esquece daquilo que ele prometeu, esquece do que os valores, do que ele pregou, ele troca a camisa simplesmente como um jogador de futebol que muda de time, ele esquece que a posição ali é um pouquinho diferente entre um jogador de futebol que muda de time e um eleito que está ali exatamente por conta dos votos da população. Mas a população, acredito que acordou. A pessoa se lembra do passado, já foi de outro partido, agora carrega outros valores. Será que dá para enganar a população? Não, hoje ele é do PL, né? Ele já foi do PT e agora está no PL. É algo muito controverso, né? Eu costumo falar que a troca de partidos faz parte do jogo. Hoje você está no PL, amanhã você está no Novo, você está no Republicanos, faz parte. Mas uma vez que você escolhe partidos da esquerda e só no pleito você muda para um outro partido, ou de centro ou de direita, fica incoerente. Então as pessoas não acreditam mais nisso. E hoje está muito comum ser investigado quem é aquele candidato, né? Da onde ele veio, que partido que ele já concorreu, o que ele defendeu. Acabou aquela história de, eu vou votar porque eu conheço, porque meu vizinho mandou, porque estudou comigo, né? Quando a gente fala mais aqui. A gente vê o histórico, né? E isso, hoje procura-se entender mais sobre a importância que o partido exerce em cima de um candidato. Existem partidos que te dão a liberdade de votar independente, mas existem partidos que você tem que votar exatamente como eles pregam. E vamos falar também sobre a reeleição. Muita gente se diz contra a reeleição, mas na prática o que temos visto em todo o Brasil é o maior percentual de prefeitos e prefeitas reeleitos, né, em todo o país. Como que você avalia? Eu acho que um pouco é a falta de opção. Existem poucos candidatos ainda se colocando à disposição, é sempre um que já está no poder e um outro que vem ou para contestar ou para tentar novamente uma outra eleição, né, se colocar de novo à disposição da população, e isso acaba tendo voto útil, porque normalmente essa polarização, mais uma vez, é direita e esquerda, ou centro e esquerda, acontece muito em todas as cidades. Então, quando o candidato ele já está fazendo um trabalho, vamos dizer, bom, mas é um trabalho que não está prejudicando, e o oponente é da esquerda, um partido que a maioria tem medo de ficar como está o governo hoje, então é melhor ter o voto útil, votar naquele que já está no poder, para não ter o risco da gente colocar um partido esquerdista novamente. Bom, se eu não me engano, na microrregião de Catanduva, somente Paraíso não conseguiu reeleger o prefeito Toninho Sgobi, que perdeu para Oswald Bovoni, do PL. Ele teve 57,52% dos votos válidos. Então, microrregião em peso conseguiu reeleger os prefeitos e muitos foram bem votados. A gente vê o prefeito de Palmares Paulista, que esteve aqui, o Lucas Assunção, que conseguiu a reeleição com mais de 80%, foram 82% dos votos válidos. Eu acredito realmente que eles tenham feito um bom trabalho, não é só essa polarização, mas ninguém também vai votar em algo que está tendo corrupção, que está tendo algum desvio, alguma coisa que esteja prejudicando a população. Mas eles realmente são partidos conservadores, né? A maioria, acho que a totalidade deles, e a reeleição ela acaba sendo óbvia, principalmente nas cidades pequenas. Todo mundo se conhece, você tem fácil acesso ao prefeito para reclamar, para pedir, é diferente das grandes cidades. Então, essa reeleição para candidatos que vêm fazendo um bom trabalho ou que pelo menos não estejam atrapalhando o andamento da cidade, ela é muito nítida. Foi traçado recentemente um perfil dos prefeitos eleitos, reeleitos em todo o país, principalmente no primeiro turno, que mostrou que são homens brancos, que têm ensino superior e que é casado, que tenha de 40 até 60 anos, então eles também se enquadram neste perfil. Se enquadram. É o perfil traçado. A gente tem muita militância querendo colocar mulheres na marra. Nós temos, por exemplo, a Cristina Grêmio, que foi uma candidata a prefeita, onde ela lutou contra todo um sistema, contra o próprio partido que tentou puxar o tapete dela, uma mulher guerreira, e que ela não precisou se vitimizar por ser mulher.
ela concorreu ali de igual para igual, e é o que eu venho defendendo, que as mulheres elas precisam vir para a política, mais mulheres sim, mas mulheres preparadas, mulheres que queiram estar lá para agregar e não pelo simples fato de ser mulher. Então o perfil hoje ainda é pessoas que tenham família constituída, seja a mulher com o marido ou um homem casado, né? Não tem essa diferença, mas é a imagem da família e que tenha um nível de conhecimento um pouco mais elevado. Que se envolvam em política. É tão importante a mulher envolvida na política. Infelizmente, a gente vê que poucas elas se colocam à disposição da sociedade para sair, assumir um cargo aí, vereador, prefeito, poucas. Ainda, a gente viu que esse ano aumentou o número de cadeiras no Legislativo que são mulheres. Esse ano, para o ano que vem, serão 3. De 13 cadeiras, 3 são mulheres. Ainda é muito pouco, né? Mas quem sabe aos pouquinhos, quem sabe daqui 4 anos teremos mais mulheres no Legislativo, no Executivo também, porque a gente sabe do potencial das mulheres. Sim, e da importância da política, né? Ali a gente tem que lidar com as diferenças. O homem ele tem uma maneira de pensar, de repente mais pragmático, a mulher tem um outro lado de ver as coisas. Então, quando isso se juntam, na sociedade ela faz toda a diferença. Então, ali não tem homem e mulher contra, não são oposições, o homem contra a mulher, 10 cadeiras contra 13, não. São ideias diferentes que vão compor um governo e vai fazer o melhor para a cidade, sendo em Catanduva ou sendo em qualquer outra cidade. Nós temos agora, Natália, 3 mulheres no Legislativo aqui de Catanduva e espero que elas consigam se posicionar firmemente contra tudo que vem acontecendo. A gente tem o exemplo do que aconteceu, já foi bem comentado até no seu jornal, mas eu quero fazer uma ressalva sobre a lei que o Alan colocou em urgência na Câmara na terça-feira passada. A lei de ficha limpa. Lei de ficha limpa. É uma lei que já existe no âmbito federal e tem em Catanduva também, através do Dr. Newton Cândido, que fez, né, um adendo, digamos assim, para ele ficar municipalizado, e o Alan apresentou essa proposta de alteração, que nada mais é que permite que pessoas condenadas em primeira ou segunda instâncias possam ocupar uma vaga no Legislativo. No Legislativo, não. Possam ocupar uma vaga indicada pelo Executivo. Ou seja, ele pode ocupar uma vaga de uma secretaria. Para quem não entende, uma secretaria ela é tão importante quanto qualquer outro cargo ali. O prefeito ele não tem a capacidade dele tomar conta de uma cidade toda. Independente do tamanho, se é Catanduva, se é São Paulo, as secretarias são como subprefeituras que vão tomar conta daquela área e ela é de extrema segurança para o prefeito. É dali que vão sair as decisões do esporte, da educação, da saúde, do meio ambiente. E você liberar para que uma pessoa condenada assuma isso é a mesma coisa que você tem um possível assaltante na frente da sua casa e você abre os portões, né? Então você está liberando isso. E eu acredito, defendo muito a liberdade do Alan apresentar essa proposta. Ele, como um vereador, ele tem todo o direito de apresentar a mais absurda proposta que ele quiser, como qualquer um deles. O que é estranho são os outros vereadores aprovarem isso. Eles aprovaram em urgência. Eles tiveram 2 discussões, ninguém discutiu, ninguém mencionou, ninguém veio nas redes sociais prestar conta para a população do porquê aceitou uma barbaridade dessa, né? Todo mundo quieto, como se nada tivesse acontecendo. Ali existem vereadores que vão sair e que não tem mais nada a perder, mas existem vereadores que são reeleitos. Só 3 deles não votaram. Então, eu não acredito que isso tenha sido inocência, eu acredito que isso foi por algum motivo, né? Alguma intenção. Alguma intenção. Espero que eles venham se manifestar e mostrar, não sei se eles têm algum argumento plausível para isso, mas espero que eles venham dar satisfação à população, porque eles são eleitos para dar segurança para a população. Independente no que eles decidirem, eles têm que argumentar a favor ou contra, baseado em quê? Então, claramente, isso está sendo para benefício ou do Alan, ou de alguém que eles sabem que vai ser indicado ou que possa ser indicado. E como que você acha que o prefeito vai vetar, vai sancionar? Eu duvido muito que ele vete. Eu acho que isso, não vou falar que é um conluio, mas eu acho que isso já foi arquitetado antes de chegar lá.
essa urgência, onde está a urgência de votar um projeto como esse, né? Qual a urgência disso? Então, isso foi muito rápido. Não acredito que tenha passado por inocência dos vereadores. Eu acredito que isso foi mau caratismo, falta de comprometimento com a sociedade. E eu espero que em 2025 alguma coisa mude. Como eu falei na minha primeira análise, não vejo muita mudança nos que já estão. Mas espero que os que entrem mostrem o que realmente é uma política. É isso aí, por isso que a gente gosta aqui da nossa comentarista de política, Renata Marques, que ela tem um posicionamento firme, né, Renata? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação todas as quartas-feiras aqui no jornal. Se você tiver alguma pauta, algum assunto que você gostaria que a Renata falasse aqui, manda pra gente no nosso WhatsApp e também no WhatsApp da Renata. 17 99634 7258. A gente aguarda os questionamentos, aguarda as pautas e até quarta-feira. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Dia de Finados está chegando, sábado agora, dia 2 de novembro. E o cemitério Jardim Monsenhor Albino, em Catanduva, realizará uma ação única. Os visitantes poderão enviar mensagens aos entes queridos falecidos utilizando balões de gás. Ao chegar ao cemitério, os visitantes receberão papel e caneta, sendo convidados a escrever uma mensagem em homenagem a quem desejam recordar. Essas mensagens serão amarradas a balões de gás que, ao serem soltos, levarão as palavras ao céu. A iniciativa é chamada Memórias ao Vento e a ação visa proporcionar aos visitantes um momento de conexão com aqueles que já se foram, permitindo-lhes prestar uma homenagem inesquecível. E além das mensagens, os balões conterão sementes de jacarandá que serão espalhadas quando os balões estourarem, contribuindo assim para o crescimento de novas árvores e promovendo mais verde e vida ao seu redor. O evento promete ser muito bonito, emocionante, uma forma de homenagear os nossos entes amados que já se foram. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.